Amados, bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar nesta manhã. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti por esta oportunidade, onde mais uma vez estaremos falando da Tua Palavra. Alcance o coração dos Teus filhos, da igreja, da nossa igreja, aquelas pessoas que ouvirão esta live, esse vídeo, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Meus irmãos, primeiramente eu quero aqui dar os nossos parabéns ao Robson, a Jerusa, que junto comigo e a minha esposa estão fazendo aniversário, fizeram ontem 8 anos de matrimônio. Nós fizemos 32, um pouco a mais. Que Deus abençoe a vida desse casal em nome de Jesus. Amados, nós queremos trazer aqui uma palavra. Estudando a Bíblia Sagrada, Deus colocou algo no nosso coração e queremos transmitir para a sua vida, para a nossa vida. O poder de Cristo. Coronavírus versus pandemia. E o cristão e a sua conduta, a sua postura diante de toda esta crise. Escute o que diz Mateus 7,25. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Jesus. Queridos, deixa eu falar aqui rapidamente sobre, lá no início, essa pandemia. A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia como Covid-19. É uma infecção causada pelo coronavírus, casos, morte, inúmeros países foram atingidos através de informações dessa organização. Inicialmente a China, depois a Itália, depois a Espanha, e hoje as realidades são outras. No Brasil, atualmente, não é diferente. Dados de ontem, dia 28/5, Brasil já tem 26.754 mortes. 1.156 mortes nas últimas 24 horas, isso de ontem. 166.647 pacientes já recuperados. O Brasil tem atualmente 411.821 casos de coronavírus. Isso são informações do próprio Ministério da Saúde. Infelizmente, existem muitas especulações, fake news, mentiras, coisas do tipo que só apavoram o povo, apavoram a humanidade. Devemos, como cristãos, responder a esta crise com fé, não com medo. Olha o que diz o Salmo 112, verso 7. Diz assim, que o justo não teme a más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Devemos, portanto, olhar nos olhos da tempestade e perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo que eu aprenda com isso tudo? É bíblico. Como o Senhor está tentando me transformar? Como o Senhor está tentando me transformar? O que do Senhor está sendo revelado? Olhe bem, Cristo no seu poder, Cristo no seu poderio, que lhe é peculiar, você deve ter notado, no início lá da mensagem que nós demos, um texto que falou sobre chuvas, inundações, ventos que castigam a casa, provações de todo tipo que assolam, inclusive os cristãos, mas que não os derrubam ou a derrubam, não abatem o cristão, posto que ela, a casa, a vida do crente, está construída sobre rocha firme, das palavras de Cristo, em Mateus 7,25. O cristão é o ouvinte e praticante da palavra de Cristo, não apenas ouvinte. É pela palavra, ele se sustenta e ele ouve e as pratica a palavra. Sustenta-se pela palavra de Deus. Lembrei-me desse texto
com as palavras de Jesus na conclusão do Sermão da Montanha, quando li o que relatou o ministro da Saúde no coronavírus, ou sobre o coronavírus no Brasil. Olhe bem isso. Nós ainda, ele disse, estamos na véspera. Essa doença vem como se fosse um vento, começa como uma brisa, vai ganhando força, até que chega num determinado momento que faz um movimento espiral, que é quando uma pessoa vai transmitindo para outra. E essa espiral forma como se fosse um ciclone. Aí você faz um gráfico que há um aumento muito rápido no número de casos. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi reconfortante ler esta comparação. Primeiro, porque disse Jesus, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos, os vírus, as enfermidades, o coronavírus, por exemplo, castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. O Senhor Jesus, amado, diz que ventos virão e castigarão. Doenças e vírus e tantos outros males nos sobrevirão de forma castigadora, sem dó, nem piedade, mas a casa construída sobre rocha firme da palavra de Deus não cairá, e ainda que morra, viverá. Segundo, lembrei as palavras dos discípulos sobre o meu Jesus, Lucas 8, 25. Quem é este homem? Quando ele ordena até os ventos do coronavírus, por exemplo, e o mar de tragédia lhe obedece. Isso é tão verdadeiro hoje como foi então em Jesus. Cristo, diz a palavra de Deus em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um estudioso no assunto escreveu o seguinte sobre o Covid-19. Escute bem. Jesus tem todo o conhecimento e toda a autoridade sobre as forças naturais e sobrenaturais desse mundo. Ele sabe exatamente onde o vírus começou e para onde ele vai seguir. Ele tem poder total, para impedi-lo ou não. E é isso que está acontecendo. Olhe bem, nem pecado, nem Satanás, nem doença, nem sabotagem são mais fortes que Jesus. Ele nunca se recusou em um canto, ele nunca é forçado a tolerar o que não quer. Mas os planos do Senhor, diz a Bíblia, permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Salmo 33, 11. Agora entenda a postura, a conduta que o cristão deve ter no momento de crise, num momento como esse. Pois bem, analisaremos agora algumas realidades bíblicas que devemos usar com blocos de edificação em nosso esforço para construir entendimento e dar sentido a esta pandemia de coronavírus. Tome consciência das consequências do pecado. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, Deus ordenou que a criação, incluindo o nosso corpo físico, como pessoas criadas à sua imagem, experimentasse corrupção e futilidade, e que todos os seres vivos morressem. Os cristãos, ao serem salvos pelo evangelho da graça da palavra de Deus, não escapam a essa corrupção, futilidade e morte física. O fundamento dessa verdade, escute, está em Romanos 8, 20 a 23. Escute a palavra de Deus. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertas da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E aqui está o versículo-chave para os cristãos. Escute, e nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Aleluia. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo
a redenção de nosso corpo. A diferença para os cristãos, os crentes de verdade em Cristo, é que nossa experiência com essa corrupção não é condenação. Romanos 8,11 diz que agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A dor para nós é purificadora e não punitiva, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Morremos sim de doença como todos os seres humanos. Entenda isso. Não necessariamente por causa de algum pecado em particular. Isso é realmente importante. Nós morremos de doença como todas as pessoas, por causa da queda. Mas para aqueles que estão em Cristo, a vitória e o aguilhão da morte foram removidos. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que algumas doenças são atos de misericórdia divina. Louvado seja Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 29 a 32. O texto lida com o mau uso da Santa Ceia do Senhor, mas o princípio é mais amplo. Ouça, pois se comem do pão, versículo 29, e bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe para julgamento contra si mesmo. Refere aos cristãos e à mesa do Senhor. Por isso, muitos de vocês cristãos, são fracos e doentes, e alguns já adormecem, descansaram no Senhor, morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados desta maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, com esta doença, fraqueza e morte, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Agora, deixa esta palavra de molho no seu coração. Em outras palavras, algum de nós morre de doenças para que não sejamos condenados com o mundo. Se ele fez isso em algum dos seus filhos queridos em Corinto, ele pode fazer isso para muitos, inclusive pelo coronavírus. E não apenas por abusar da ceia, mas também por outros tipos de trajetórias pecaminosas. Entenda que doenças podem ser ato de julgamento divino. Olhe bem, às vezes, Deus usa a doença para julgar aqueles que rejeitam e se entregam ao pecado. Exemplos em Atos 12. O rei Herodes se exaltou ao ser chamado de Deus. E o que aconteceu? No mesmo instante, um anjo feriu a Herodes e ele foi acometido de uma enfermidade e foi comido por vermes, porque não glorificou o nome do Senhor. Deus pode fazer isso com todos que se exaltam, inclusive com nossas autoridades, nossos governantes, se não derem crédito à palavra de Deus. Conscientize-se de que Deus troveja graça, chamando o pecador ao arrependimento através de enfermidades e tragédias. Todos os desastres naturais, sejam inundações, fomes, gafanhotos, tsunamis, vírus ou doenças, são um trovão da misericórdia divina no meio do julgamento, chamando todas as pessoas de todos os lugares a se arrependerem, realinharem a vida pela graça com o valor infinito da glória do Deus Todo-Poderoso. O que diz a Bíblia? Arrependam-se e busquem a misericórdia de Deus para fazer a sua vida, nossa vida, a se alinhar ao valor infinito da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, crentes, tome consciência da consequência do pecado. Saiba que algumas doenças são atos de misericórdia divina. Entenda que doenças podem ser atos de julgamento divino. Conscientize-se de que Deus troveja a graça, chamando o pecador ao arrependimento, através de enfermidades e tragédias, como o próprio coronavírus. E, finalmente, entenda isso, presta atenção nisso. O poder de Deus, o poder que está em Cristo Jesus, essa pandemia chamada coronavírus, nos chama a atenção dos cristãos para uma postura.
como cristão. Louvado seja o nome de Jesus. Olhe bem, nós lemos lá em cima que a pandemia global do coronavírus está nos desmascarando, mostrando-nos o quão frágeis somos como seres humanos. Louvado, nós mostramos lá o número e o medo das pessoas quando ouvem falar em coronavírus, em enfermidades, em doença. Preste bem atenção, diante de tal ameaça, olhe bem, poderíamos impedir a nossa própria extinção como espécie? A resposta é claramente não. É fácil esquecer, mas nós humanos somos fracos e frágeis. A palavra do salmista é verdadeira. Escute bem, eu quero que você entenda de uma vez por todas que existe uma ameaça pior do que coronavírus, pior do que essa enfermidade calamitosa. É a sua perdição, é a sua doença eterna. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer, se não se arrepender, não terá cura. Só na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a Bíblia, nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento, ou Covid-19, sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Com essa verdade a respeito de nossa fragilidade, deve nos fazer pensar e mudar, talvez lembrando-nos que não tomar a vida nessa terra como garantida. Olha o que diz a Bíblia. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Olha ainda o que diz a palavra de Deus logo abaixo em João 11, 25 e 26. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é que controla a vida, querido. Jesus é que tem a chave da morte e até a chave do inferno. Ele é que diz até quando você pode viver, até quando você não pode viver. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Foi uma pergunta que o Senhor fez para Marta. Nós precisamos orar dessa forma, que reconhecemos a brevidade da vida, que admitamos o quão frágeis somos, que entendamos que não temos o controle da vida, quem tem é Deus, que arrependamos do pecado e nos voltemos com a fé para Cristo, que o Senhor repreenda essa e outras enfermidades, que Ele nos guarde desse Covid-19 e que tudo se cumpra a seu propósito soberano e gracioso de salvar e santificar o pecador. Que nos descansemos naquele que, quando Ele ordena, até os ventos, digo coronavírus, por exemplo, e o mar, as tragédias, lhe obedece. Jesus, queridos, Ele tem um controle sobre o vento. Ele tem um controle sobre o mar. Olha o que aconteceu no barco, quando os discípulos foram para o alto mar, que o mar ficou bravio, Jesus estava na popa dormindo, e eles lembraram de Jesus e o despertaram. Jesus levantou e com a autoridade do controle do vento, do mar, ele falou, aquieta-te mar, aquieta-te vento, e todos ficaram maravilhados. Cristo tem o controle sobre o coronavírus. Ele sabe quando iniciou e quando isso vai acabar. Não fiquem preocupados. Tome uma postura de cristão e tenha fé no Senhor. Que nós possamos, nesta manhã abençoada, nessa breve reflexão matinal, entender que o coronavírus, pandemia, Cristo tem o poder para banir isso tudo. Basta nós tomarmos uma postura, uma conduta como cristão, na nossa credibilidade de fé no Senhor Jesus, que no momento certo tudo isso vai passar para a glória de Deus. Logo mais, às 20 horas, estaremos aqui num culto doméstico. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, te somos gratos por essa oportunidade. Toma nossas vidas em tuas mãos, abençoa os teus filhos que nos ouvem nesta manhã.
Abençoa, Senhor, os nossos irmãos lá da nossa igreja em Castelo. Todos que forem alcançados por esta live, por este vídeo. Cura a enfermidade, Senhor, aquelas pessoas que estão esperando oração de cura, de libertação nessa manhã. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa tirar a depressão, que o Senhor possa tirar todo o mal da vida dos seus filhos. Cobre-nos com teu sangue. Nós confiamos em Ti, na vitória da Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.